Olá, tudo bem? Está chegando para você mais uma edição do podcast Pão com Mostarda. Pão com mostarda, você já sabe, é um jeito diferente de estudarmos a Bíblia. Pão é um símbolo da palavra de Deus e mostarda, analogia feita pelo Cristo, de que a nossa fé, mesmo pequena, se for bem embasada, pode fazer uma grande diferença. Meu nome é Vinícius e eu quero dizer que eu tenho medo de altura. E não é à toa, coisas altas sempre nos deram problema. E aí galera, sou o Erickson e atualmente estou morando em Joinville, cidade que chove muito mais do que no dilúvio de Noé. Nós dois estamos juntos com você e no episódio de hoje vamos ler um pedacinho do livro de Gênesis, a segunda parte, começando ali logo depois da queda e da promessa que Deus deu de um Salvador, de um Messias, vem o começo do cumprimento da ordem divina de se encher a terra e vem a descendência de Adão e Eva, e já ali nós encontramos coisas muito legais, Erickson. É isso aí. A gente começa aí com o trágico episódio da morte de Abel, o assassinato aí de Caim, e aí Caim parte para uma outra terra, desolação, onde ele vai construir uma cidade e ele vai com sua família aí povoar essa cidade com seus descendentes, né? E não me pergunte quem é essa mulher de Caim. Com quem que ela casou? Essa aí é a perguntinha. Não, gente, vamos adiante, né? Exatamente. Claro que casou com uma irmã, porque a Bíblia diz que Adão e Eva tiveram filhos e filhas, e é daí que vieram as primeiras esposas. Então, exatamente. Passamos adiante, né? Na verdade, uma coisa que fica claro aí nessa descrição bíblica é que a Bíblia não foi escrita para responder essas questiúnculas assim. Nem está interessada em milhares de detalhezinhos, de exatamente, explicar quem foi, não dá nem nome da maioria do pessoal, não está interessada em nada disso. O interesse aqui é mostrar o plano salvador de Deus para todas essas pessoas, né? Começando pelo Caim, que recebeu uma marca. E aí, Vini, essa marca aí? E agora? Que marca que é essa? Eu já vi várias explicações possíveis. As piores, né? As piores são as mais racistas possíveis. Exatamente. E o que não fazem nenhum sentido se você crê em alguma supremacia racial, independente da origem, eu quero dizer que você está dando um tiro na água se pensa que isso tem a ver com a marca de Caim. Porque a marca de Caim não era uma desvantagem, era uma vantagem. Até porque a turma de Caim toda vai morrer no dilúvio, então não teria nenhum descendente hoje. Exatamente. Né? Bom, com Caim e Abel, a gente vê algo que vai começar a fazer frente aqui e vai se estender por todas as escrituras, que é uma batalha, uma diferença de pensamento entre duas maneiras de se alcançar salvação e favor divino. Certo. Que é fé e graça ou obras. E na história de Caim e Abel isso fica evidente. Caim já começa com as obras dele, né? Ele oferece os frutos, que não era ruim, né, Vini? Não era ruim. Era o que tinha de melhor. O cara ofereceu um negócio exatamente bonito ali, e o cara produziu, prosperou, não era ruim. Sim, mas não era o que Deus tinha pedido, né? Exatamente, não era o que Deus tinha pedido. E aí a frustração dele, e aí existe a rebelião e a morte, né? E as descendências que vão surgir a partir daí, elas são muito curiosas, porque a gente pula rapidinho a genealogia aqui de Caim e de Sete. A partir do capítulo 4, verso 17, você tem a linhagem de Caim. Cara, Vini, os caras aqui, eles se destacam, os caras arrebentavam, os caras se destacam em tudo, cara, em tudo que você imaginar que hoje em dia, ou naquela época a gente pudesse valorizar, os caras foram bem. Tudo que o ser humano pode julgar como sucesso, esses caras dominavam. Exatamente. Vamos começar aqui pelo Lameque, que é o patriarca aí, descendente de Caim. Ele vai ter 2 esposas. Então, veja, é um cara que ele tem a mulherada toda, né? Já é o Dom Juan, o primeiro Dom Juan das escrituras. O primeiro Dom Juan, polígamo, começa aqui a poligamia, começa aqui o adultério todo. E ele tem, então, 2 esposas. E dessas 2 esposas ele vai ter 4 filhos, e os 4 filhos são um destaque em áreas específicas que nós valorizamos hoje em dia. Então, o primeiro deles é o Jabal, e esse cara vai ser, então, o pai de todos que habitam em tendas e possuem gado. Ou seja, ele vai ser o primeiro latifundiário, dono de mega rebanhos. O cara é o rei do gado. O primeiro cara a ter sucesso financeiro. É o primeiro rico da história. Ele é o cara que ganhou grana aqui. Pô, não tinha dinheiro, mas ele é o poder, né? É o poder. Se destaca no poder. O segundo, que é o irmão dele, que é o Jubal, é um camarada que ele é o artista, ele é o músico, ele é o poeta, ele é o inventor dos instrumentos musicais. Ou seja, as artes e a cultura. Então, se fosse hoje em dia, ele seria a capa de revista aí, dessas revistas de famosos, né? Ele é o famoso da época, a celebridade. Exatamente. A celebridade. O cara é celebridade, entendeu? E aí, na sequência, você tem os filhos da outra esposa, da amante, né? Esses filhos são o Jubal, que é o primeiro artífice de ferramentas de metais, é o primeiro cara que descobre a forja dos metais, então ele é o primeiro cientista. Ele é um destaque no mundo da ciência
E hoje em dia ele seria aí ganhador de prêmios aí nessa área, prêmios acadêmicos e assim por diante. E aí, por fim, ele tem uma irmã, né? Essa irmã aí se chama Naamá. Adivinha o que significa o nome dela, Vini? O que é Naamá, Reto? Naamá significa a bela. Além de tudo, eram bonitos. Cara, os caras eram ricos, os caras eram talentosos, os caras eram famosos, e bonitos. Inteligentes e ainda eram bonitos. E essa turma aí são a descendência de Caim, né? Caim. Aí você vê. Então, pode esquecer aquela figura assim dos caras meio homem das cavernas, os caras Exatamente. grotescos. Assim, ó. Pode esquecer que esses caras aqui construíram uma cidade, uma civilização, e os caras se destacam em tudo. Em tudo. Tudo o que a humanidade valoriza, na descendência de Caim, você enxerga excelência. Sim. Cara, e na descendência de Sete? O que esses caras faziam? Não, aí começa a descendência de Sete, que são os leais a Deus. E aí vai dizendo assim que os caras viveram bastante, os caras eram pastor de ovelha e... Faziam filho. E faziam filho. O negócio dos caras fazer filho. Aí você vê que engraçado. Pode parecer curioso, mas tem... Vamos lembrar que a gente conversou no último episódio que o livro de Gênesis ele foi escrito por Moisés. Moisés, que foi criado, nasceu e foi criado na cultura egípcia, foi educado, pensava com muitas coisas como egípcio. E o egípcio, ele tinha um detalhe curioso. O final do livro de Gênesis vai nos trazer uma lembrança, que tinha uma classe de pessoas que os egípcios, isso aqui é ralé, não, nem menciona, que é justamente os criadores de ovelhas. José fala para os irmãos dele, vocês não falam, vocês criam ovelhas, porque aqui no Egito a galera não aceita isso aí. Isso é povão. Então, presta atenção, Moisés, ele está dizendo o seguinte, olha, a minha descendência, a minha linhagem é o seguinte, é daquele povo que não se destacou no padrão humano, mas nesse processo de viver bastante, fazer filho, multiplicar a descendência e também ter contato com Deus, tá ficando bem claro o seguinte, eles estão seguindo não a lógica da terra, mas o mandato divino lá de Gênesis, do início, das primeiras páginas de Gênesis, quando Deus fala assim, ó, crescei, multiplicai, enchei a terra. É isso que eles estão fazendo. Eles estão vivendo, fazendo filhos, Deus quer, Deus gosta da humanidade, e eles estão mantendo um princípio, que é o princípio do contato com Deus. Coisa que na descendência de Caim parece que fica meio esquecido. Então, Vini, quando a gente olha aqui para a descendência de Sete, você tem uma sequência de homens que tem nomes assim que remetem a pessoas que eram tementes a Deus. Interessante que na linhagem de Caim também tem nomes Sim, que remetem a Deus. Ou seja, você começa em algum momento a ter uma mistura desses dois grupos. E aí quando chega em Enoque, Matusalém e Enoque, você vai ter Enoque andando com Deus. O padrão dos filhos de Sete são aqueles que são os filhos de Deus. Sim. Os que andam com Deus, até que chega em Noé, e aí vai dizer assim, e esse aí vai nos consolar, esse aí vai nos dar esperança, esse aí vai nos trazer consolo e conforto. E, aliás, ou seja, cada um desses que nasce, desculpa, Vini, não, pode ir. Cada um desses que nasce é uma expectativa de que o Messias, que a gente falou lá no episódio passado, esse super-herói que vem para resolver o problema, poxa, quem sabe seja o próximo. Sim, quem sabe seja o próximo. E uma coisa que eu quero mencionar aqui é que você vê que a descendência de Sete, eles têm esse vínculo com Deus. Porque vai ter um momento onde a Bíblia fala que os filhos de Deus, eles se enamoram, eles se encantam então, aí pelas chegamos filhas no capítulo dos homens. 6. Exatamente. Capítulo 6, e vamos lá. aí, isso aí vai gerar uma corrupção tremenda, mas tem gente que fala assim, não, que foram semideuses ou anjos que tiveram relações com mulheres. Não, isso não tem nenhum cabimento. Alienígenas do passado. Exatamente. Alienígenas do passado. Discos voadores vieram aqui. Isso não tem cabimento com o texto. Sem pé nem fundamento, né? Você tem que ter muita imaginação para isso, porque a Bíblia não te dá subsídio. Não, e claro, Vini, com muito respeito, que assim, ó, eu sei que a teoria de que os anjos caídos tiveram relações com as mulheres e geraram os gigantes, eu sei que essa teoria é muito difundida no meio evangélico, até Sim. mais do que eu imaginava. Eu fui pesquisar o assunto e vi que muita gente acredita. Mas aqui, gente, apesar de que filhos de Deus aparecem em Jó como os anjos, claro que os anjos são filhos de Deus, porque Sim. Deus criou a todos, mas aqui o contexto é claramente de seres humanos, porque se você olhar para a interpretação que Jesus dá para aqueles que podem ser chamados de filhos de Deus, são aqueles que fazem a vontade de Deus, que aceitam a Deus. Então os filhos de Deus aqui são os fiéis, e os filhos dos homens são os que fazem a vontade humana. Porque você sempre tem aquele lance de Caim e Abel, né? Um que faz do seu jeito, da vontade humana, e um que faz do jeito de Deus. Um que faz segundo suas obras, o outro que faz pela graça. Então você tem aqui esses dois grupos agora se relacionando, e a gente disse ali que Naamá, as filhas de Caim, eram bonitas, e é o que o texto vai dizer, né? Diz assim que eles viram as filhas dos homens, elas eram bonitas, e aí, meu amigo, a beleza foi o grande atrativo, né? Agora, vê quantas e quantas vezes
a estética é um gancho para o povo de Deus. Sim, com certeza. Você vê, está acontecendo isso em Gênesis 6, vai acontecer isso com Sansão, ele se encanta pelos olhos. Ao longo das escrituras, lá depois em Números, agora não lembro se 23 ou 25, vai acontecer a mesma coisa, eles vão se encantar com sempre a ideia de que o visual é traiçoeiro, né? E aí fica uma lição pra gente aqui. Cara, é preciso que nós tenhamos mais discernimento na hora de escolher com quem nós nos relacionamos, com quem nós nos envolvemos, do que somente a estética. Senão a gente vai entrar em roubada sempre. Então vamos lá, aqui em Gênesis capítulo 6, verso 4, vai dizer assim: ora, naquele tempo haviam gigantes na terra. Então veja, o texto não diz que a união deles produziu gigantes. Sim, já existiam. O texto diz que eles já eram gigantes, que eles Sim. já eram de estatura elevada. E esses nefilins, que é o termo original aqui, vamos entender bem como é que ele aparece. Então haviam gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, e esses foram valentes. E aqui é o nefilim, essa palavra que a Bíblia usa em outros lugares para guerreiro, para valente, um cara que é um herói de combate, um herói de guerra ou um notável. E aí diz assim: eles eram valentes varões de renome na antiguidade. Acabamos de falar dos caras que se destacavam em tudo que o mundo valoriza hoje, valorizava naquela época. Então, quem eram os valentes varões de renome? Aqueles caras ali atrás. Jubal, Jabal, Tubal-Caim, Naamá, que eram famosos. Pô, esses caras são as celebridades. São as referências, né? Eles são as referências. É o cara que ficou rico, é o cara que é o artista, é a menina que é bonita, que sai na capa, e é o cara que é o destaque da ciência, que é o poço de sabedoria, o guru do momento. Então, esses camaradas são os valentes varões de renome. E é interessante, o texto vai dizer que eles perverteram a terra a tal ponto de que Deus vai fazer um reboot aqui, vai começar tudo de novo, mas não vai ser com coronavírus. Sim, ele tem que aniquilar a natureza toda. Sabe que esse é um dos textos que mais me machucam na Bíblia, que fala assim: Deus se arrependeu de ter criado o homem. Não foi coisa pequena, Erickson. Foi uma coisa caótica. E só lembrando, Vini, arrependimento aqui é o quê? É uma expressão idiomática para exatamente, dizer que Deus mudou de projeto, mudou de plano. Mudou o roteiro. Ele mudou... errei e agora vou consertar. Deus não muda. O que ele está mudando aqui são as circunstâncias. Exatamente. A maneira como Deus vai atuar. Circunstâncias diferentes, atitudes diferentes. Exatamente, Essa é a exatamente. Bom, e o fato é o seguinte, isso me mostra, e aí fica pensando, mas o que pode ter acontecido tão ruim para isso? E sabe que eu comecei a pensar o seguinte: você viu que ele se destacava em várias áreas. Vamos pegar... O camarada se destaca no campo da ciência. Se esse camarada é do mal, nós estamos numa roubada. Porque é o seguinte, esses camaradas viviam muito. É depois do dilúvio que vem a sentença de que, olha, você vai ver até 120 anos. Até ali, a genealogia é de pessoas que vivem muito tempo, muitos séculos. Aí você imagina aí, há um tempo atrás, o Erickson e eu tivemos a oportunidade de estarmos juntos numa viagem lá na Alemanha e vimos algumas coisas do horror da guerra. Você imagina aí, por exemplo, um Hitler com 900 anos de experiência para desenvolver, para arquitetar, com poder, com recurso. Acumulando conhecimento, acumulando experiência. Imagina que tipo de tragédia, de horror que ia acontecer. Com a potencialidade de 9 vidas vividas para o mal. Exatamente. É esse o quadro antediluviano. Eles eram muito inteligentes, porque às vezes a gente... Extremamente resistentes fisicamente. De vez em quando a gente vê na mídia alusões ao dilúvio. Eu lembro um filme que saiu um tempo atrás, Noé, e... Cara, eles mostram os antediluvianos como, mais ou menos como um homem das cavernas. Os caras meio retardado. Neandertal, só falta babar, né? Sim. Mas não é esse a descrição bíblica. Aqui é uma civilização. Exatamente. Aqui é uma civilização renomada. Com esse grau, aí vai aparecer de novo a graça. O dilúvio, claro que ele tem a questão da condenação. Eles vão perder a vida. É a causa e consequência. O pecado tem a sua consequência. Mas eu vou dizer uma coisa. Para a humanidade, acabar com tudo foi graça. Porque deixar esses caras com vida, deixar a maldade se multiplicar... Era autodestruição. Porque você vê que a bondade, ela está circunscrita a uma família, porque a bondade se apagou. Sim. Então, é um mundo de miséria, essa miséria está invadindo, inclusive, a natureza. Você tem animais gigantescos que, se convivessem conosco hoje, seriam para nós até uma ameaça. Sim. Entendeu? Porque a gente não conseguiria lidar com essas feras e com esse tamanho. Então existe um marco zero aqui para recomeçar mesmo a natureza de um ponto de vista controlável e na verdade, e admissível. Porque essa era a ordem dada lá em Gênesis 1. Você domina sobre eles. E agora a natureza aqui está fora de controle. Exatamente. Não tinha mais domínio. O homem não está nem sob controle de si mesmo. Exatamente. E aí, o que parece
claro para mim é que essa manifestação tão clara da graça que quando Noé é apresentado na narrativa, é apresentado da seguinte maneira, que ele achou graça diante de Deus, não achou mérito, então, ele achou graça. A pergunta aí é, por que Deus destruiu tudo com o dilúvio? Aqui é uma boa pergunta. Primeiro, a necessidade de resetar. Vamos lá, vamos de novo. E outra coisa que está acontecendo aqui, Erickson, já reparou? Uma recriação. Sim. Você lembra como é que começa Gênesis 1:1? No princípio criou Deus fez a terra e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, era sem forma e vazia. O que está acontecendo em Gênesis... E quando termina o dilúvio, o texto vai dizer que o vento está soprando para enxugar as águas. Exatamente. Tá recomeçando. Tá recomeçando. Estamos recomeçando, reconstruindo. Cara, aí eu vou para nossa cultura pop aí, me perdoa a conexão, mas eu acho muito interessante aquele filme lá, A Volta do Todo-Poderoso, quando Deus está conversando com a moça lá acho que é uma cafeteria, sei lá o que é, uma lanchonete, e aí ela está questionando a justiça de Deus, né? E questionando a história do dilúvio e tal, e aí Deus diz assim, o dilúvio não é uma história sobre destruição, o dilúvio é uma história sobre salvação. É isso mesmo. É uma história não sobre como Deus destruiu a humanidade, é uma história sobre como Deus salvou uma família, e com uma família salvou a humanidade. É que esse detalhe, é que sem o dilúvio, ninguém se salvava. Todo mundo ia se autodestruir. Exatamente. E outra coisa que eu percebo também na narrativa do dilúvio é que, de novo, Moisés está registrando aquilo que o Espírito Santo está inspirando ele sobre um evento que era conhecido na época de Moisés. Porque que várias todas culturas as mitologias mencionam algo parecido com o dilúvio. Todas as mitologias antigas elas vão fazer referência ao dilúvio, e é uma outra prova, porque essas civilizações nem se conheceram. Exatamente. E algumas até viviam em lugares que era impossível ter inundação, e os caras falavam de grandes inundações que cobriram a Terra. Então todas as civilizações têm a memória ancestral do dilúvio, né? Bom, aí vem a ordem de Deus. Olha, Noé, vai e constrói uma arca para ti e para tua família. E aqui nós vamos começar a encontrar não apenas um eco de salvação, mas um projeto de Deus. Quem toma a iniciativa de salvação de novo é Deus. Ele dá o plano. Ele dá o plano. Ele dá o projeto da arca. Vem do céu a salvação. E outra coisa que me chama a atenção é que Noé vai de novo ter que exercitar a fé. Porque é o seguinte, o plano de construir um barco hoje já é estranho. Se Deus fala para alguém de nós assim, olha, vai lá e constrói um barco, já não é, para mim já seria fora da minha realidade. Mas para Noé esse negócio era utópico, porque é o seguinte, existe uma corrente de pensamento que é bem defendida, eu particularmente enxergo assim, que antes do dilúvio o que existia era algo que nós chamávamos de Pangeia, um grande continente, sem todos os oceanos dividindo a Terra como nós temos agora. E ele morava no meio da Terra. Tinha milhares de quilômetros para todos os lados, de terra seca. Não tinha por que construir um barco. Não tinha onde usar o barco. Começa por aí. Você construir já era algo maluco, porque não tinha onde usar. Segundo, recurso, né, amigão? Porque a Bíblia não fala que Deus fez chover recursos para Noé, ele teve que usar recursos próprios. E daqui a pouco ele teve que conversar com a esposa e parte do que seria as economias da família foi para o barco. A herança dos filhos foi no barco. Isso é um ato de fé. Quando o cara sai da arca depois do dilúvio também, ele é o dono de tudo. Melhor investimento possível. O cara é dono de tudo. Sim. Não entendeu? Tem ação que renda isso aí. O cara confiou ali, mas depois ele é dono de tudo. Exatamente. Mas o que eu percebo é o seguinte, a salvação do dilúvio também é movida por fé. Não tem como você fugir dessa realidade. Vamos só pontuar aqui, perspectiva bíblica, não tem negociação. O dilúvio é universal. Sim, aniquilou todo mundo. Aí os caras lá que falam dos gigantes dizem assim, não, mas os gigantes são filhos dos anjos com os homens e tal. Não, mas o gigantismo é um processo natural na biologia humana por N fatores e era em especial comum nessa época antiga. Tanto é que depois do dilúvio você vai ter gigantes lá na época de Davi e esses caras não são filhos de anjo. Esses caras não são filhos de coisa nenhuma, eles são seres humanos. E não são nem descendentes daqueles nem ali, descendentes, porque aqui morreu todo mundo. Zerou tudo. Morreu todo mundo. Agora, eu acho uma questão interessante também sobre o dilúvio. Ele mostra o que aconteceria se Deus nos salvasse da morte eterna sem nos perdoar e nos transformar. Se não houvesse em nós conversão e Deus não atuasse com sua graça no processo da transformação. Porque é o seguinte, você tem aqui a família de Noé, eles são salvos, mas tem uma treta já na saída. Na largada, assim. Você já vê um filho de Noé, que é o Cã, ou Cão, como é chamado em algumas versões, e esse Cã,
ele tem um problema seríssimo com o pai, e você vê que já vai o pecado no coração dele. Então não adianta, cara, você simplesmente salvar a vida de alguém que não quer ser salvo, né? Exato. É a história do Brumandinho ali que a gente comentava, e dizer assim, a gente pode olhar para a história do dilúvio assim com olhos de injustiça e dizer assim, como que Deus chegou lá e matou todo mundo, cara, e foi todo mundo de todas as idades e tal. Mas aí eu pergunto para você, olha, se você tem alguém que chega para você e diz assim, durante 120 dias, lá foi 120 anos, Sim. mas se o cara chega para você 120 dias e diz assim, mano, você tá morando na beira da represa, essa represa aí vai romper, pega a tua família e vaza, vai embora. Vai embora que os engenheiros já decretaram que tem Já fissuras, condenaram. vai romper a qualquer momento. Por 120 dias você escuta isso, você não sai. E aí, meu amigo... Você tem um filho. Você tem um filho, você tem um bebê. E aí vem e abre a represa e vem e mata todo mundo, inclusive esse bebê. Cara, de quem é a culpa pela morte do bebê? De quem avisou que ia vir a desgraça? Exatamente. Ou de quem ficou lá e não tirou o filho? Então, quando você olha para a história do dilúvio e vê toda a atrocidade que é a morte daquelas pessoas, você percebe que as pessoas que estavam no poder, os grandes da terra, os poderosos daquele tempo, os varões de renome, eles não deixaram o povo se salvar. E eles deixaram os inocentes perecer, porque todo mundo poderia ter ido para o barco com Noé. Agora, há também um Cã que vai para o barco com Noé, mas ele, no fundo do coração dele, alguma coisa ficou lá no mundo antigo. Sim, a cultura, o jeito de pensar. Então, ele veio, mas ele deixou um pé no mundo. E é por isso que quando a Bíblia fala em conversão, ela fala tanto em metanoia, mudar a mente, porque o nosso jeito de pensar vai acabar determinando o nosso jeito de agir. Claro. E é o que está acontecendo aqui. Cã, ele tinha um jeito formatado de pensar. Uhum. E o que acontece aqui é o seguinte, Noé, ele fica bêbado, planta peladão, vinhas, peladão e fica bêbado, peladão, Cã vê isso e ao invés de cobrir o pai, ele vai lá, conversa com os irmãos e Noé vai dar uma maldição. Tá, e aí Cã. a história estranhíssima aqui, estranhíssima. Fora da nossa realidade. Não vamos fugir dessa história? Vamos resolver essa história? Vamos aqui, lá, vamos pra cima. Vamos resolver, né? Nudes, primeiro nudes aqui. Primeiro nudes. Mas antes de falar do nudes, tem um negócio que a gente estava conversando, você comentou comigo, que eu achei muito legal. Que é o seguinte, a arca, ela para, na descrição bíblica, no Ararat, região da Turquia. E ali você vai encontrar, pelo plantio, pelo cultivo, pela cultura de Noé, sim, uvas, o recomeço da civilização. E aí você percebe que tem muita coisa que começa ali. Eu parei para pesquisar esse negócio aí. E outro dia eu estava fazendo uma pesquisa histórica sobre a origem da civilização e tal. Então você começa a rastrear. Primeiras plantações, primeiras sementes, as sementes de trigo mais antigas plantadas pelo ser humano, encontradas pela arqueologia. Você vai achar onde? Turquia. Da Turquia vai para a Mesopotâmia e as segundas mais antigas é na região do Tigre e do Eufrates. Aí você começa a cevada, começa lá também. Você começa a procurar uvas, porque diz que Noé plantou uma vinha. O cultivo da uva começa na Turquia. Você vai pegar os primeiros pomares de frutas. As primeiras frutas que você vai encontrar na arqueologia é maçã, é na Turquia. Aí você vai pegar os animais. Pelo DNA você consegue rastrear a domesticação de vários animais ou o processo de que alguns se tornaram selvagens. Onde é que está o parente mais próximo das ovelhas que nós temos hoje? Está no muflão, que é um carneiro da região do Ararat ou das montanhas ali da Ásia e daquela região. Impressionante. Você vai pegar o gado bovino. Cara, cada cabeça de boi que você vê por aí hoje descende do mesmo ancestral domesticado nas margens do Mar Negro, mais ou menos aí antes aí dessa fase da invenção da escrita, certo? Então toda a cultura, as primeiras cidades, os primeiros vilarejos, a primeira cerâmica, toda a cultura ela começa justamente na Turquia, vai para a Mesopotâmia, que é para onde foram os descendentes deles depois, e aí começam as primeiras cidades. Você pode falar muita coisa, aí não vamos entrar no campo do criacionismo, você pode falar muita coisa da África, pode falar muita coisa de outros lugares e tal, mas a civilização humana começa onde a Bíblia diz que começou. Perfeito. Bom, uma coisa que a gente comentou, que ele plantou vinhas. Vinhas. E da vinha, do fruto da vinha veio o vinho. E ele tomou esse porre, ficou pelado e deu veio o primeiro ali, nude. Aí foi o primeiro nudes, né? Agora, deve ter sido uma senhora bebedeira. Pro camarada ficar bêbado a ponto de não apenas ficar pelado, que já seria uma coisa diferente. diferente. Eu já encontrei caras que dizem assim, pastor, mas isso é um absurdo. O filho só viu o pai pelado, daí o pai fica irado e amaldiçoa ele. Então, primeira coisa, Vini, o que é uma maldição? Primeiro é o seguinte, maldição, quando você vê no contexto bíblico, e principalmente no jeito que é usado por Moisés no livro de Gênesis,
maldição é você colher as consequências dos teus atos, das tuas decisões. Você vê isso lá quando Deus amaldiçoa a terra, cara, você vai colher as consequências do pecado. Então, maldição na Bíblia não é eu jogar uma energia no cara que eu quero não é voodoo. Que vá mal. Não é um voodoo bíblico. Isso aí é superstição. Na Bíblia, maldição é colher as consequências. Exatamente. Certo, muito bem. Então, 3 possíveis teorias do que aconteceu ali nessa festa desastrosa, né? O cara plantou a vinha, bebeu, talvez mudou as condições climáticas, não sabia o que ia dar nesse suco de uva, fermentou, o cara encheu ou mesmo que ele tenha enchido a cara de propósito, né? Porque a Bíblia não esconde os pecados de ninguém. Não esconde, não passa pano. Não é um livro de marketing. Exatamente. Não foi o publicitário que escreveu. Aí que você vê que a Bíblia não é um livro de passapano, não é um livro inventado, porque ela não esconde. Então o cara pecou mesmo, o cara bebeu, e aí tem 3 possibilidades. Possibilidade número 1, que é a mais conhecida pelo pessoal, né? Noé tomou um porre, estava ali fazendo um fiasco, como a gente diz, né? Fazendo papelão. E aí o Cã, filho dele, chegou ali e tirou sarro do pai, né? Já fez um meme, já publicou. E aí os 2 filhos mais obedientes disseram, não, mas o que é isso? Tal, foram lá e cobriram o velho, né? E terminaram com a zoeira. Então essa é a primeira possibilidade. Cã Noé despertando, viu o que foi feito ali de deboche, não gostou. E por ter sido exposto... Mas aí tem uma coisa estranha, cara, porque quando ele fala assim, ó, maldito seja Canaã. Filho, né? Ele tá falando do filho, não tá falando de Cã. Não tá falando de Cã que viu a nudez do pai. Então tem uma coisa estranha. Então, segunda possibilidade. Alguns intérpretes do judaísmo interpretam que o ver a nudez, e isso dá margem para esse tipo de conotação sexual, nos textos de Levíticos, quando ver a nudez está associado com o ato sexual. A relação, né? Então, o ver a nudez ali, Cã teria sodomizado o próprio pai que estava bêbado. Então, uma perspectiva que sinistra. Aí começa a assustar, né? Sinistra, mas que começa a explicar a fúria de Noé Noé quando ele desperta, né? E a terceira, e que me parece que tem uma prerrogativa, pelo fato da maldição ter caído no filho, é a seguinte: ver a nudez do pai também pode ser o filho se deitar com a mãe ou a madrasta. Tem uma questão da honra, né? Exatamente. Então, quando ele viu a nudez do pai, na verdade, naquele porre, o porre pode ter sido meio que generalizado. Coletivo. Ou sabemos lá que circunstância degradante aconteceu ali, e ele possuiu a própria mãe ou madrasta, que era a esposa de Noé, e nisso nasce uma criança, fruto desse ato louco, e essa criança seria Canaã, e por isso ele recebe a maldição, porque ele vai ser uma criança que, poxa, já imaginou você crescer numa condição dessa? Você já nasce colhendo os frutos terríveis que foram plantados por outro, né? Tanto é que a descendência de Canaã vai ser o povo mais dado à promiscuidade sexual e associado à idolatria. Quando Israel entra em Canaã, os cananeus... É assustador. Os cananeus são os caras que praticam um culto onde há perversões sexuais e sacrifício de crianças. E isso arremete a essa história aqui, essa é a origem sinistra dos cananeus, né? E a partir daqui você vai ter os descendentes dos filhos de Noé. Exatamente. A partir dessa história dos descendentes é que vão surgindo povos e nações, Erickson. Sim. Chegou em Gênesis 10, você tem a tabela, a gente chama de tabela ou tábua das nações. São mais ou menos 70 famílias, que são dos 3 filhos de Noé, e aí tem aqui nomes que, na verdade, representam não só um indivíduo, mas a gente não tem aqui um período de histórico, dá para você contar aqui a idade, a genealogia de cada um. Aqui, na verdade, a gente pode entender como um período histórico até bem maior, onde se formaram dessas tribos as primeiras cidades, e das primeiras cidades os primeiros povos e civilizações. Por exemplo, você tem aqui um dos descendentes de Sem, que é o Assur, e ele vai ser o pai dos assírios. E aí o curioso, você vai ver depois que o deus dos assírios se chama Assur. Ou seja, eles estão cultuando o seu ancestral fundador. Sim. Que é um dos filhos, netos, bisnetos aí, descendentes. Isso vai acontecer com vários povos e vai ter uma influência direta na próxima história que a Bíblia apresenta. Exato. Que é a construção do Lembrando que essa não é uma lista exaustiva, por exemplo, tipo assim, você vai ter... E os japoneses, de onde vieram? Não, você vai ter que fazer um mapeamento, talvez por DNA, para tentar encontrar e tudo mais, mas a questão é que aqui, os povos descritos não é uma lista exaustiva, é da perspectiva de Moisés, do autor. Claro. O autor está descrevendo, e se você pegar assim, a lista de povos e civilizações do norte da África, do sul da Europa e do Oriente Médio,
meados de 1445, é essa lista aqui. Exatamente. Os Cuxitas, Mizraim, que é o Egito, você vai ter aqui os Jônios, que vão ser os gregos, você vai ter esses principais povos, que são os povos do mundo de Moisés. Quando ele está escrevendo, ele está tentando descrever para o seu que ele tá vendo ouvinte, ali. olha gente, essa galera aqui veio de fulano, esse aqui veio de outro, e todos nós viemos de onde? Todos nós somos de Noé, todos de Noé vêm lá de Adão, todos de Adão nós somos filhos do mesmo Deus. Então esquece a ideia do Deus nacional e vamos perceber que existe um Criador que é Criador de todos nós. Perfeito. Bom, o fato é, a próxima história, por que eu digo que tem vinculação com isso? Porque naquelas pessoas, naqueles povos... Quando eles ainda não estão divididos. Ainda não estão divididos. São grupos familiares. Há um líder. Eles migram ali para a região da Suméria. Exatamente. E ali, um camarada chamado Nimrod, que é descendente de Cã. Exatamente. Ele tem supremacia, de novo. Assim como lá nos descendentes de Caim, nós vimos algumas pessoas que se destacavam, Nimrod, de novo, ele vai ser apresentado como um caçador de sucesso. Só para constar aqui, eu não lembro com certeza se é o rebelde ou alguma coisa assim, mas o termo Nimrod, ele é muito mais um título do que um nome, né? Então ele remete a isso, a rebeldia. E pode ser que esse não fosse o nome verdadeiro exatamente. dele, né? Bom, o fato é, eles têm uma ideia, movidos por Nimrod. Vamos construir uma torre, porque se chover de novo, se vier uma outra inundação, a gente não vai morrer. E essa torre... Esse é um conceito Flávio Joséfo dessa ideia, né? Que eles queriam, se viesse um novo dilúvio, ou seja, eles não tinham mais confiança na promessa do arco-íris. Exatamente. E aí você percebe assim, ó, que a torre ela foi construída basicamente para 3 coisas. Proteção de uma tal possível nova inundação. Segundo, não se espalhar, se manter juntos. E terceiro, ter acesso ao céu. Porque Babel, o próprio tema é porta do céu. Aí você vê o seguinte, Nimrod, ele estava num único ato, de novo, botando por terra o que seria graça e fé e querendo resolver os problemas pela obra. Então, olha, Deus disse que não vai destruir mais, que vai ter graça e eu preciso de fé, mas eu nego a fé e a graça e eu vou resolver o problema. Nós vamos resolver o problema. Na minha obra eu garanto isso aí. Nós vamos resolver. Deus falou o seguinte, que é ele que vem, lá em Gênesis 3,15. Vem, não, mas eu é que vou chegar. Deus desce. Aqui não, Nimrod, não, nós é que que vamos subimos. subir. Exatamente, é a minha obra. Você sabe que isso é um conceito interessante para você entender a diferença de religião e magia, né? Porque você vê, o que o monoteísmo vai propor é uma religião da revelação. Deus desce, ele se revela. Ele foi lá no jardim atrás do homem, ele deu o plano da arca para Noé. E mesmo ele desce, na Torre de Babel acontece isso. Ele que desçamos, desce 2 vezes. Desçamos e vamos ver o que eles estão fazendo. Na magia, como é que funciona a cabeça da magia? Aqui nós fomos para um outro assunto, mas esse aqui é legal. Vai lá. Na magia é o seguinte, cara. Na magia, qual que é o princípio? Existe um mundo sobrenatural. E eu estou aqui embaixo no mundo natural. Então, por minhas habilidades, por conhecer, que eu desenvolvo, por conhecer palavras secretas, por combinar e manipular os elementos da natureza, como poções mágicas, eu desenvolvo a habilidade de seduzir os deuses e os espíritos para adentrar o mundo espiritual. Então, eu subo. Você percebe a diferença da magia e da religião? E é isso aqui que vai nascer aqui, com o Nimrod. O fato é o seguinte, vai dar tudo errado. Porque os homens não queriam se espalhar. Depois, quando Deus vem e confunde as línguas, espalha tudo. Ele queria chegar no céu. E, na verdade, a gente viu que é Deus que desce. E depois, o último objetivo que ele tinha, que era ser uma porta para Deus, ter acesso ao céu, vira em confusão. Que é outra verdade. Sempre que um ser humano tenta se fazer como porta para Deus, vai dar em confusão. Então, esse é o princípio da magia. E esse também é o princípio do intermediário, em que o homem se coloca como um sacerdote intermediário entre o céu e a terra. E aí o cara tem uma ideia e diz assim, vamos construir uma pirâmide. Por quê? Cara, porque a pirâmide, ela remete à montanha, lá onde desceu a arca, entendeu? Então a pirâmide é uma coisa que chega perto do céu. A pirâmide me faz voltar ao conjunto do divino. Essa ideia de construir uma coisa alta para ter acesso, ela aparece em várias culturas. Sim. Você vê pirâmide dos egípcios, tem os zigurates dos babilônios. Sempre. E essa cultura, não, vamos pro alto. E a pirâmide é a maneira de eu acessar o mundo das estrelas. Sim. No Egito eu coloco o faraó dentro da pirâmide, o faraó vai ser o representante do povo, e ele vai viajar até as estrelas, que é o mundo dos deuses, e lá ele vai resolver o nosso problema. Então a nossa salvação é garantida fazendo a pirâmide para o faraó fazer a viagem. Na Suméria,
você vai ter a pirâmide de Zigurate, que arremete muito mais aqui ao texto da Torre de Babel, e essa pirâmide ela tem degraus onde eu subo, e o Patese, que é o sumo sacerdote sumério, ele é rei e sacerdote, ele governa o povo e ele media com os deuses, e ele lá vai consultar a astrologia. Por quê? Porque lá os deuses estão nas estrelas, eles estão no céu. E de onde que vem essa ideia de que os deuses estão no céu? Cara, aí tem uma pegada muito interessante quem lê a história ali de Flávio Josefo, quando ele comenta sobre a história de Babel e dos pré-diluvianos, ele diz assim, que as constelações foram criadas por Sete, Enoque e seus descendentes. Pra contar, lembra que não tinha registro histórico, eles contavam a Como história é que você de pai para conta? filho. Como é que você conta a história da redenção aqui de Gênesis capítulo 1 até o capítulo... sem ter uma animação no YouTube para mostrar, para ilustrar como é que você vira. Você não tem papel, não tem escrita. Onde é que você conta essa história que todo mundo pode ver e pode contar essa história em qualquer época, em qualquer lugar do mundo? Cara, você faz uma história em quadrinhos nas constelações. Então pode ser que as primeiras constelações elas fossem justamente a história dos primeiros capítulos da Bíblia, a criação, a queda, Adão e Eva, Caim e Abel. Você tem constelação de Gêmeos, você tem a constelação de Aquário, que é a inundação. Tem Órion que está pisando a serpente. E aí você tem Gênesis 3,15, que é o Órion. E você tem constelações que vão falar sobre um grande guerreiro, e isso vai estar presente em todos os mitos, e o Órion está presente em todos os mitos, um grande guerreiro que vai vir dos céus e vai pisar a serpente pela cabeça. Agora, imagina comigo, se você, Vini, quer ficar na boa, se aproveitar da religião como poder de manipulação de massa, e você quer reinar sobre os caras, e você descobre que a religião é um poder para reinar sobre as pessoas. E sempre foi. Como é que você convence os caras a construir uma torre e uma cidade para você? Primeiro é o seguinte, você tem que ter algum vínculo emocional que os motive. Sim. Seria muito mais fácil se eles já tivessem alguma referência para um grande caçador que está pisando na serpente. Se você já é um caçador, já é uma boa largada. Você está vivendo na era primitiva, os caras estão numa região em que é habitada por leões, por feras que, de repente, você está ali plantando trigo, vem um leão te arrebata, mas você é o cara que vai lá e mata essas feras e você resolve o problema. Você já começa levando vantagem. Começou a se tornar popular já. Tem um detalhe importante aí. Apesar de ter alguns séculos de distância entre o dilúvio e Torre de Babel, vale lembrar que esses homens viviam muito. Então, eles conheciam a história lá daqueles primeiros patriarcas de destaque. Aliás, tu já viu aquele filme do Não É? Que tem o filme do Noé, que na verdade não é, né? Sim. Aquele não é o Noé de verdade, mas esse filme aí, que é uma barbaridade, é um desrespeito com o texto sagrado, ele conta a história de Noé sob a perspectiva gnóstica. A perspectiva gnóstica ela relê os livros da Bíblia em que Satanás é o libertador e Jeová, o Yahvé, o Deus criador, é um demiurgo, é um Deus escravagista. Então, imagina que esse cara chega e reconta a história igual o filme do Não É, que eu estou brincando aqui, mas o filme chama-se Noé, do Russell Crowe, que faz o papel de Noé. Imagina que você conta a história como eles contam ali, onde Deus é um tirano, quer matar todo mundo, não quer conversa com ninguém, quer aniquilar a terra. Cara, você se revolta com aquilo, você vê... Imagina o seguinte, as mulheres dos filhos de Noé, será que elas não tinham amigos, conhecidos? Cara, foi difícil recomeçar o mundo. E aí aquele coração pesado, aquela rebeldia, a rebeldia de Cã, a briga dele com o próprio pai, ele saindo fora. Então, você começa a construir um quadro que está propício a dar uma coisa muito ruim. Exatamente. E ele tinha um argumento muito bom. A gente estava conversando antes, a adoração a esses deuses, essas pessoas de destaque, que se destacaram e ganharam auras de divino, tem uma motivação forte aí. Porque eles tinham na memória pessoas de grande destaque. A gente conversou no início desse episódio. Quem vai ser os nossos deuses agora? Porque nesse conceito assim de que Deus é culpado pelo dilúvio, você diz assim, esse Deus aí, cara, ele matou todo mundo e foi embora. Qual que era a outra? Ele não cuida de nós. Qual que era a outra geração? Quem é que está salvando vocês aqui das feras, dos animais? O grande caçador. E quem é que cuida de nós agora? Cara, quem cuida de nós agora são os espíritos que estão mais perto. Esse Deus foi embora, ele é muito distante de nós, ele é criador e foi embora. E você vai ver o conceito de um Deus criador em todas as culturas antigas, mas todos eles vão dizer assim, esse Deus criou e foi embora. E quem é que nós adoramos? Nós adoramos os deuses e espíritos. Quem são esses deuses e espíritos? Aí você começa a fazer uma analogia assim, ó. Na Grécia, vamos pensar, na Grécia, que tipo de na Grécia Antiga, você tem Zeus, que é casado com uma mulher, Hera, e tem um monte de amantes.
Lá em Gênesis capítulo 6, quem que você tem nesse padrão? Lameque, que é casado com uma mulher, mas tem uma segunda esposa e tem um mundaréu de filhos. Aí, Zeus tem um monte de filhos. Você vê lá em Gênesis 6, uma mulher muito bonita, Naamá, lembra? Uma mulher muito bonita. E lá na Grécia... Ela é a poderosa da época. A poderosa da época. Agora, no mundo antigo... Na Grécia nós temos Diana, os romanos vão chamar de Minerva. Ou Afrodite. Afrodite. Aí você tem lá na Suméria uma deusa da sexualidade, que é a Inanna. Inanna e Naamá, bem parecido também até em linguagem. Até o termo. E você vê também... Você tem as deusas egípcias da sexualidade, a Ísis ou a Hathor. E você vê também que lá em Gênesis 6 tinha o deus da cultura, das artes. Aí você vem na Grécia e você tem Baco, que era... Você vai ter Apolo, o deus da lira, que toca harpa. Ou então na Suméria você vai ter o deus solar, que é o deus das artes deles. Você vai ter também, por exemplo, o deus do dinheiro, que está associado com Hermes, o mensageiro, ou Mercúrio. Sim. E ele, na sua forma primordial, é um deus pastor. E lá você vai ter um dos filhos de Caim, descendentes de Caim, né? Que vai ser um dos caras que tem gado, posses e tem riqueza. E por fim você tem o primeiro forjador de metais, que é Tubal-Caim. Mas você tem um deus sempre que é um forjador, que ferreiro. é um ferreiro, Vulcano, Hefesto e tal. Então, quando a gente olha para todos os deuses do mundo antigo, das civilizações antigas, de onde vieram esses deuses? Esses deuses é o culto promovido aos ancestrais que viveram antes do dilúvio, os valentes varões de renome. Exatamente. Bom, aí Nimrod tem essa iniciativa, não dá em nada, porque Deus, de uma maneira bem simples, resolve o problema, que é confundindo as línguas. E aí acontece uma coisa curiosa. Por que Deus confundiu as línguas? Cara, será que é só uma punição? Vamos nessa das línguas, mas olha só que interessante, porque Nimrod pode justamente ter promovido, ele criou a idolatria ali, não há dúvidas que ele criou a idolatria, certo? E ele mesmo se colocou como peça de ser idolatrado. Não estou aqui entrando em teoria de conspiração, de Semirâmides, essas coisas aí. Cara, porque isso aí também, desculpa, não tem nada a ver. Semirâmides é uma outra rainha que viveu na Síria e alguém fez uma ladainha, fez uma salada aqui, ó. Não tem nada a ver. Mas que, de fato, Nimrod é um rebelde que constrói a idolatria, isso a gente não precisa ter dúvida aqui. Agora, Vini, os deuses da antiguidade são diferentes dos deuses de hoje? Cara, a gente continua cultuando dinheiro, poder. A gente continua cultuando os artistas, os famosos dos nossos dias. A gente continua cultuando a ciência com uma autoridade maior do que a revelação de Deus. Sim. E a gente continua cultuando o sexo. É isso mesmo. Entendeu? E a aparência física, a sexualidade. Então, os deuses não mudaram. Eles são os mesmos. Exatamente. Só estão com uma nova persona. Uma nova roupagem. Mas eles são os mesmos que são adorados, inclusive por aqueles que se dizem monoteístas hoje. Exatamente. Né? Bom, o fato é o seguinte. Quando Deus confunde, eu quero dizer, Erickson, que eu vejo de novo, desde o início do capítulo, do episódio de hoje, a gente está falando sobre isso. Mas eu vejo de novo graça. Graça de Deus. Porque se ele não confunde... Se deixasse seguir o curso como onde seria... Onde que não vai parar uma desgraça dessa? Olha o que vai dizer o texto aqui. Ele vai dizer assim, vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem. Aliás, vou ler um verso antes aqui. Eis que o povo é um, todos têm a mesma linguagem, isto é apenas o começo. Aí ele diz assim, agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Não tem mais limite para os caras. Não tem mais limite. Esses caras, eles têm tanto potencial, tanto conhecimento, eles vão se autodestruir. Exatamente. Você já imaginou, Vini, se a gente tivesse uma civilização que tivesse construído a tecnologia e tivesse a bomba atômica antes da humanidade ter maturidade para isso? Sem ter o limite? Imagina o seguinte, ó, que na época de um Gengis Khan, o cara tivesse o potencial de ter a bomba atômica. Sem a maturidade ou sem o estágio que chegou a humanidade hoje. Então, quando você confunde as línguas, o que parece ser um grande problema para a pregação do Evangelho, também atrasa a proliferação, a maldade, porque atrasa a comunicação entre a humanidade. E você tem dificuldade, a ciência depende muito de troca de ideias. O conhecimento humano depende de troca de ideias. Quando você atrasa isso, você diminui o ritmo da humanidade. Esses caras aqui vão se espalhar em 70 famílias. Alguns vão voltar para a Idade da Pedra. Você vê que até hoje, cara, se você for a algumas selvas, você tem, enquanto o cara está ali usando o celular,
pelo satélite, você tem tribos que ainda estão fazendo ferramenta Do de lado. pedra Uhum. do lado. Então, você tem daqui partem a civilização da Idade da Pedra e outros talvez vão ter um pouquinho mais de conhecimento, vão ficar mais concentrados ali na região da Mesopotâmia, eixo crescente fértil, Uhum. Egito, Mesopotâmia. Esses daqui vão crescer e vão desenvolver uma civilização antiga. Tanto é que você não tem uma brusca e lenta... Aliás, você não tem uma lenta caminhada da Idade da Pedra para a civilização. Não, Exatamente. você tem um salto, cara. Você tem um salto, de repente o Egito já está lá. Exatamente. De repente a Mesopotâmia, a Suméria já está lá. No próximo episódio a gente vai conversar sobre isso. A próxima menção já é de uma cidade organizada, Exatamente. de destaque. Quando você olha mesmo para a arqueologia, você pode olhar ali e tal, a questão dos homens das cavernas, mas você tem uma civilização atrasada até hoje. Lá Sim, na Austrália sim, você sim. tem aborígenes vivendo do mesmo jeito até hoje. Então você tem aqui uma história que está correndo contínua, certo? E existe um juízo de Deus para impedir que a humanidade se autodestrua antes que chegue o momento Exatamente. escatológico. Bom, aqui estamos chegando no final do episódio de hoje. E Erickson, meu pensamento final é que o que eu consegui extrair de Gênesis 4 até Gênesis 11 é o seguinte: nós temos um Deus que é graça. Uhum. Ele permite que nós colhamos as consequências das nossas atitudes. E ele põe freio e limite à maldade, mas na sua manifestação ele é graça. A grande roubada da humanidade é tentar, através de obras, alcançar algum sucesso ou algum favor divino. Isso sempre deu errado. Cara, eu fecho aqui dizendo que as obras sempre são o caminho da idolatria. A religião das obras criou a idolatria. Exatamente. Porque ela traz a adoração para o contexto humano e para a forma humana. E o resultado é uma distorção da imagem de Deus e a fabricação de um ídolo, seja na forma física e real, ou na forma da compreensão do que é o divino. Maravilha. Bom, este foi mais um episódio do Pão com Mostarda. Fé na Palavra de Deus. Eu, Vinícius, deixo um abraço e até a próxima. Grande abraço, fiquem com Deus. Pare de ouvir a gente e vai lá ler a Bíblia, viu? Have you ever met those who keep humming when the song's through? It's loud.